do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15, o maior mandamento. Mas os fariseus, tendo sabido que ele tapara a boca aos saduceus, reuniram-se, e um deles, que era doutor da lei, veio fazer esta pergunta para o tentar. Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus lhe respondeu: amarei o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração, de toda a vossa alma e de todo o vosso espírito. Eis aí o maior e o primeiro mandamento. Eis o segundo, que é semelhante a este: amareis vosso próximo como a vós mesmos. Toda a lei e os profetas estão contidos nesses dois mandamentos. São Mateus, capítulo 22, versículo 39 a 40. Caridade e humildade, tal é, pois, o único caminho da salvação. Egoísmo e orgulho, tal o da perdição. Este princípio está formulado em termos precisos nessas palavras: amarei a Deus de toda a vossa alma e ao vosso próximo como a vós mesmo. Toda a lei e os profetas estão contidos nesses dois mandamentos. E para que não haja mais equívoco sobre a interpretação do amor de Deus e do próximo, ajuda. Eis aí o segundo mandamento, que é semelhante ao primeiro, que quer dizer que não se pode verdadeiramente amar a Deus sem amar o próximo, nem amar o próximo sem amar a Deus. Portanto, tudo que se faz contra o próximo se faz contra Deus. Não podemos amar a Deus sem praticar a caridade com o próximo. Todos os deveres do homem se encontram resumidos nessa máxima: fora da caridade não há salvação. Adolfo pediu para, quando ele sugeriu esse capítulo, aí eu pensei assim: nossa, é fácil demais, que é pequenininho, item 4, item 5. Primeira coisa que me veio na cabeça é que era muito fácil. E aí a gente começa a refletir, né? A pensar. E a vida é assim, eu já falei aqui várias vezes, como é a vida de todo mundo, de correria. E aí você começa a pensar: não, mas onde que eu achei que estava fácil assim? Não é nada fácil. A primeira dificuldade e a primeira responsabilidade: falar de Jesus, falar do Evangelho. Agora mesmo, quando eu saí de casa, eu estava um pouco ansiosa, e na minha casa mora uma ex-nora, e ela falou assim: você fica nervosa porque você vai falar? Eu falei: fico, Gisele, porque é responsabilidade. Falar de Jesus é responsabilidade. E por ser responsabilidade, e por a gente pensar na gente mesmo, o quanto a gente ainda é falho, né? Então, quando a gente vai falar de Jesus, é responsabilidade. E a gente olha para as nossas próprias falhas, para a nossa capacidade, entendeu? A gente fica realmente em dúvidas, né? Para falar de Jesus. E quando eu começava a pensar, eu já vi alguns exemplos e achei esse exemplo muito bacana. Porque quando fala assim, ó, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, né? Parece relativamente fácil, mas a primeira coisa que a gente precisa para amar o próximo é amar a gente mesmo. E parece também que é fácil amar a gente mesmo, e não é fácil amar a gente mesmo. Se a gente for pegar hoje os parâmetros do mundo, por exemplo, a gente fala assim: não, eu preciso me amar, né? Eu preciso me cuidar. E a maioria das pessoas, a maioria de nós, a gente, quando começa a pensar nisso, a gente pensa assim, no material. Ah, não, eu vou me dar, se for mulher, né, vou me dar essa bolsa de presente. Vou comprar aquela maquiagem. Não, eu mereço. Eu trabalho tanto, eu já falei isso várias vezes, viu? Eu trabalho tanto, eu mereço passear. Eu mereço comprar aquele sapato, eu preciso de um pouco de conforto. Não que isso esteja errado, obviamente. E a gente tem que se cuidar, faz parte, nós temos um corpo, né, que é matéria, e obviamente que a gente faz todos os cuidados de higiene, né, que a gente se veste de forma apresentável. É natural, isso é natural do ser humano, ele vai procurar isso
e a gente pode até estar ficando mais velho, que a gente sempre vai querer esse tipo de coisa, se já é do seu lado. Obviamente que tem gente que às vezes é um pouco mais descuidado, ou talvez um pouco mais desprendido, né? Cada um tem lá o seu jeitinho para essas coisas, mas é perfeitamente natural. Só que quando no Evangelho fala amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, aí é que a gente tem que começar a pensar. Não é só, o Evangelho não está falando do material, porque isso é natural. O Evangelho está falando da gente cuidar do nosso espírito, cuidar de nós mesmos através da prece, através dos nossos pensamentos, né? Quando a gente se levanta, fazer uma prece, quando a gente está lá no meio do dia, volta, orar, vigiar, vigia o seu pensamento, volta. Quando te bater aquela tristeza, que você começa assim, a ficar triste, e aí você pensa, mas por que essa tristeza? Por que essa melancolia? Por que esse incômodo? Por que eu estou insatisfeita? Você volta para dentro de si mesmo, entra em prece. Você está, nesse momento, cuidando de você. Por que você não faz uma prece por você mesmo? Eu fiquei muito tempo sem dirigir uma prece a mim mesma, porque eu achava que eu só deveria fazer isso para o outro. E a gente demora a aprender essas coisas. Eu fiquei muito tempo, além de não fazer a prece para mim mesma, pedir. Eu morria de medo de pedir para Deus alguma coisa. Porque aí eu ia refletir, né? Mas peraí, por que eu posso pedir? Eu pensava assim, o que eu posso pedir? Mas a doutrina espírita é que faz com que a gente pense essas coisas, que realmente a gente tem que pedir com sabedoria. Eu vou pedir só o material, né? Eu vou pedir realmente para o melhor emprego, para o melhor salário, para eu conseguir fazer aquela viagem, só para o material. Então é isso que é o amar a gente primeiro, é cuidar da gente. É pensar que eu posso pedir a Deus, oh, Deus me ajuda, né? Me dá sabedoria, para quê? Para lidar com as pessoas, para lidar com as pessoas do trabalho, da nossa família. Quando a gente fica muito preocupado em só pensar nos outros, em fazer a caridade, ou então eu faço a caridade, não, eu vou fazer a caridade porque lá na frente eu vou ter um ganho, seja na vida espiritual, seja aqui mesmo, eu vou ganhar alguma coisa, essa barganha que às vezes a gente faz mentalmente. Aí eu fico lá preocupada em fazer a caridade, em cuidar do outro, em fazer para o outro, e esqueço que eu tenho que conhecer a mim mesmo e cuidar de mim mesmo. E como a morte chega sem nos avisar, de repente eu estou lá no plano espiritual e vão me perguntar, o que você fez aí da sua vida? E eu fiquei preocupada em fazer a caridade, em barganhar, em cuidar da vida do outro. Às vezes eu não fiz por mim mesmo. Então, a primeira coisa do amar a Deus e ao próximo como a mim mesmo, quer dizer, eu quero para mim o bem, então eu também quero para o próximo o bem. Então, eu preciso cuidar de mim. Eu preciso me ver nesse cuidado. Eu preciso me cuidar espiritualmente dos meus pensamentos, porque estes pensamentos, que tudo começa no nosso pensamento, ele vai se exteriorizar, ele vai se externar através dos nossos próprios exemplos. E para que caridade maior? Os nossos próprios exemplos é que vão irradiar, vão, digamos assim, contaminar outras pessoas. E quando a pessoa me vê que eu tenho uma educação, né, e aqui eu estou falando só da educação formal, que eu sou gentil, que eu trato o outro bem, que eu me preocupo com o outro, mas através do meu próprio exemplo, que irradiou, vai atingir outras pessoas. E dessa forma, a pessoa até muda, porque talvez tenha visto o meu exemplo. E esse próximo aí, quem é esse próximo? Esse próximo é o que está próximo mesmo. A palavra é essa, o próximo é o que está próximo. Quem está próximo da gente? Todo dia nós temos um próximo, todos os dias. Nós temos os próximos bem próximos, que são os próximos lá da nossa casa, né? E nós temos os próximos que de repente
repente eu me deparo com ele na rua. Um próximo que às vezes vai te pedir um sorriso, um próximo que vai te pedir uma gentileza. E quando você se preocupa com você, se preocupa com essa caridade, você não precisa nem correr tanto atrás assim para fazer a caridade, não. Ela aparece. Vai aparecer momentos na nossa vida que a caridade, para eu fazer, a oportunidade chega até mim. Como eu acabei de ver, às vezes, através de um sorriso, de uma conversa, você nem sabe, às vezes você nem sabe, naquele momento, que alguém, que você escutou alguém, você nem sabe que você está fazendo a caridade. Mas às vezes o que você falou, a forma como você procedeu, calou tão fundo no coração daquela pessoa que precisava ouvir aquilo naquele momento, que você fez a caridade. Através do quê? Do seu próprio exemplo. Então, amar ao próximo é, antes de tudo, amar a mim mesma. É isso que o Cristo disse, que ele queria que nós fizéssemos. Quando eu sempre venho aqui, a gente fica escutando as músicas e lendo as letras ali, né? Porque você acaba cantando, lendo as letras e refletindo sobre as letras da música. Eu já ouvi muitas vezes conhecidos num centro espírita que iniciam. Eu nunca esqueci de um rapaz que ele dizia assim, que ele não aceitava, a gente fazia um estudo, e ele não aceitava só os exemplos de Jesus, porque ele dizia que nós estamos muito distantes de Jesus, e estamos mesmo. Mas se Jesus veio a este planeta, deixou aqui o seu exemplo, quer dizer que é possível também. Ele deixou o exemplo, foi para a humanidade, foi para nós. Então é possível também a gente seguir Jesus e fazer igual aquela música ali, né, do Padre Zezinho, né? Amar como Jesus amou, viver, sonhar como Jesus viveu. É possível. Ele veio aqui, deixou esses exemplos, foi para a humanidade. Então não é uma coisa impossível. Através dos nossos próprios exemplos, a gente vai vivendo e vai tornando isso possível. E dentro da doutrina espírita, tão maravilhosa que é, tão completa, ela não exige, a doutrina espírita, que eu faça isso, eu faça aquilo, me proíba disso, ou me proíba daquilo. É à medida que eu vou refletindo sobre a vida, refletindo sobre a doutrina, estudando a doutrina espírita, é que eu vou, aos pouquinhos, tentando me modificar. E como Jesus mesmo disse, ele veio para os doentes, não para os sãos. Nós estamos aqui, internados, né? Nesse hospital, nessa escola, que é a Terra, como nesse próprio centro espírita. Nós saímos da nossa casa para ouvir um pouquinho do Evangelho. E quando a gente vem, às vezes a gente se sente tão bem, depois a gente vai embora, e amanhã recomeça um novo dia e você falha, porque nós somos falhos. Mas aí, nós já estamos na condição de voltar um pouquinho atrás. A gente volta e repensa. Mas onde foi que eu errei? Como é mesmo que eu tratei o meu irmão? Você começa o quê? A refletir, a dar sentido, significado para a vida, mas dentro do Evangelho, dentro do Espiritismo. Você começa a dar esse sentido e esse significado. Porque se a gente não fizesse isso, nós não estaríamos aqui hoje. Porque a gente estava o quê? Apenas ouvindo, como tem muita gente, às vezes apenas repetindo, decorando algum determinado ponto do Evangelho e apenas repetindo para o outro, e ele é para nós, né? Então, o amar é primeiro amar a gente mesmo. Aí a gente fica também na dúvida, assim, o que é esse amor? Nós sabemos que nós temos vários tipos de amores, né? A psicologia explica esses tipos de amores muito bem. Aí tem gente que diz assim, por exemplo, eu não acredito no amor.
Mas geralmente a pessoa já está pensando apenas no amor do homem e da mulher, dos enamorados. E o amor, ele é muito mais que isso, né? O amor, a gente ama os nossos filhos, ama os nossos amigos. E legal que quando a gente pensa na doutrina espírita, por exemplo, hoje o meu marido está com o meu marido. Mas ele não pode, em outra encarnação, estar com o meu filho? Ele pode estar com o meu filho, e aí? Então hoje, o que a gente precisa pensar? Talvez amar esse próximo, que é o marido, como um irmão. Mas com irmão no sentido de que nós somos todos filhos de Deus. Nesse sentido eu vou amar esse marido como irmão, que em outro momento ele pode estar como meu filho, ou vice-versa. Pode ocorrer. Então a doutrina espírita nos permite fazer, não só fazer essas ilações, esses pensamentos, ela nos permite muito mais que isso, é refletir sobre o amor. A gente sempre diz assim, que o amor que mais aproxima a gente de Deus é o amor pelo filho. Hoje eu já falo que é o amor pelos netos, viu? Que a gente ama mais, eu falo assim, que a gente ama mais os netos do que os filhos. E eu estou, assim, cada dia descobrindo que é mais isso. A gente ama mais os netos que os filhos. Mas a gente pode se perguntar, gente, mas quantas pessoas estão aqui, nesse exato momento, que estão a não respeitar esse amor filial, a não ter mesmo esse amor filial? Existe. Mães que equivocadamente não estão realmente tendo esse amor filial. E às vezes a gente até vê por aí as violências, e aí a gente diz até alguns impropérios, né? Falando, julgando essas mães que equivocadamente não têm esse amor filial. Enquanto que Jesus, apenas, quando lá na cruz ele diz, perdoa, Pai, porque eles não sabem o que fazem, certamente essas pessoas ainda estão na ignorância, ainda não sabem o que fazem. Mas o amor da mãe, realmente é o que mais se aproxima. Mas nós vamos um dia amar de forma do amor universal, que é amar a todos, independente de quem seja, de que cor seja, de que credo seja. Nós vamos poder um dia amar a todos, mas nós só vamos conseguir palmilhar esse caminho pouco a pouco amando primeiro a nós mesmos, cuidando do nosso espiritual. Porque mesmo o nosso filho, o nosso neto, que a gente ama tanto, o nosso irmão, quando a gente é apenas responsável, a gente tem responsabilidade apenas pela criança, seja filho, que seja o neto, uma criança pela qual eu sou responsável, ela é menor, eu sou responsável por ela. Ela completou 18 anos, acabou a minha responsabilidade. Digamos assim, aí é ela com Deus. Porque por mais que você eduque o seu filho, o seu neto, ele vai fazer coisas, ele vai fazer escolhas, ele vai ter pensamentos, modos de agir diferentes do seu. Ele é seu filho, o que significa que você tem a responsabilidade de educá-lo. Tanto é que mesmo os estudiosos de pedagogia, eles dizem que a gente educa a criança na primeira infância, que vai do 0 aos 6 anos. Ou seja, lá na barriga da mamãe, ela já está educando a criança. É do 0 aos 6. E vocês precisam ver, vocês precisariam, eu sempre falei assim, eu já comentei que eu sou professora e não tem jeito, eu me remeto aos exemplos que eu vejo lá todo dia, gente, porque todo dia é uma novidade, todo dia é uma história diferente, todo dia acontece algo que você fica assim impressionado. E eu sempre disse assim, se os pais pudessem ver como são os seus filhos na escola. Eu trabalho com criança que vai lá na escola que eu trabalho, vai dos 6
até o 5º ano, que é uma média de 10, alguns estão fora do padrão, atrasados, né? Idade séria. Mas se os pais pudessem ver, muitos se surpreenderiam com as atitudes dos seus filhos. E por que isso? Exatamente, porque é lá na primeira infância que essa educação tem que ser dada. Imagina, na primeira infância. E aí a gente está falando aqui, ó, que quando chegar aos 18 anos, você não tem mais responsabilidade. Responsabilidade não quer dizer que amor é diferente. Né? Você vai amar o seu filho a vida inteira. O meu filho ficou doente, ficou um tempão no hospital, e lá na plaquinha, eu sempre falo isso, eu falo isso para os alunos também. Ó, lá na plaquinha está escrito lá o nome do paciente e o nome da sua mãe, você vai levar para a vida inteira. Você pode estar casado, mas se internar lá, vai o nome do paciente e o nome da mãe. Pelo que eu saiba, não mudou até hoje, é assim, é o paciente e o nome da mãe. Então, a responsabilidade que a gente está comentando, que vai até os 18, realmente. Agora, o amor é outra coisa, né? Porque quem ama se sente no direito de chegar e falar para o filho, mesmo esse filho sendo casado, mesmo esse filho sendo maior, meu filho, eu acho que isso aí não vai dar certo. É melhor você não fazer. E cuidado, viu, gente, com o que a mãe fala. Porque é bem provável que aconteça. Eu não sei se é praga ou se é porque tem que acontecer mesmo. Mas cuidado com o que a mãe fala. Porque mesmo sendo o filho maior, a mãe sempre vai dizer isso. A minha mãe, ela tem 98 anos. Ela agora não está mais reconhecendo a gente. Mas há bem pouco tempo, eu chegava na casa dela e ela dizia assim para mim, ela falava assim, como que está o Lúcio? O Lúcio é meu marido. Como é que está o Lúcio? Tem trabalho? Olha a preocupação dela. O Lúcio tem trabalho? Porque ela sabia que ele era o provedor da casa. Então, se ele não tivesse trabalho, ele não estaria bem. E mesmo porque ela era de um tempo que, além do homem ser o provedor da casa, ele sendo o provedor da casa, geralmente a mulher não trabalhava, então a preocupação era do que no tempo dela? Ó, com a boca, com o alimento. Era a grande preocupação dela. Então ela sempre me fazia a mesma pergunta. Eu podia ir lá toda semana, que toda semana ela me fazia a mesma pergunta. Então por isso que responsabilidade é uma coisa. Agora, depois de um determinado tempo, você não vai deixar de amar. Você vai continuar a se preocupar. Você vai ver que o seu filho às vezes está tomando uma direção que não deveria, mas você vai dar conselhos, mas a escolha é dele. Então, o maior cuidado que a gente tem que ter e a maior caridade que a gente faz para com a gente mesmo é nos preocupar com este nosso lado espiritual. É cuidar em fazer uma prece, é cuidar em nossos pensamentos, orar e vigiar. É o maior cuidado, a maior caridade que a gente faz com a gente mesmo. Que chegar lá do outro lado, e aí, que você fez sua vida? Não, eu estava preocupada, eu tinha que ser caridoso, eu tinha que só cuidar disso, só cuidar daquilo. E você? Quer dizer, você cuidou só da vida do outro. Tem um exemplo que é bem simples, né? Eu nunca andei de avião, porque meu marido não gosta de andar de avião e eu acabo não indo. Mas um avião, aquela máscara lá de oxigênio, quando acontece qualquer coisa, eles já dão um aviso e aquelas máscaras, elas caem. Se tiver qualquer suspeito no avião que vai acontecer um acidente, qualquer despressurização, a máscara cai. Já cai aqui onde a pessoa está sentada. E qual é a indicação do piloto? Que você deve pegar a máscara e, colocar em você. Você só vai ajudar ela que não sabe usar a máscara quando você tiver colocado a máscara em você. Porque não adianta eu querer ajudar alguém se eu não me ajudo. Aí eu não ponho nem a máscara em mim, vou tentar ajudar ela está lá no desespero, não consigo colocar a máscara dela também. E aí? Aí vão ficar os dois sem a máscara, né? Então, primeiro,
o cuidado é com você. E esse cuidado, é igual eu falei, não é um cuidado material. Ele existe, mas é um cuidado espiritual. Então, por isso, a importância do amor. Eu trouxe desse livro aqui, ó, 2 trechinhos, não vou ler todo ele, 2 trechos, que é do Fonte Viva, tá? Chico Xavier, né, pelo Espírito Emmanuel. Aí tem aqui, ó, na lição 159, na presença do amor. E na lição 158, na ausência do amor. Então, quando a gente não ama, né? Eu sublinhei só um trechinho aqui, ó. Não há chamados, vou começar aqui desse trabalho, senão dá para entender. Os companheiros que fogem às tarefas do amor são profundamente tristes pelo fel de intolerância com que se alimentam. Convidados ao esforço de equipe, asseveram que os homens expiram em bancarrota moral. Trazidos ao culto da fé, supõem reconhecer em toda parte a maldade e a desilusão. Não há carinhos que lhe baixe, vampirizam criaturas por onde estagiam, chorando, reclamando, lamentando. Não possuem rumo certo, declaram-se expulsos da sociedade e da família. É que, incapazes do amor ao próximo, jornadeiam pela terra sob o pesado nevoeiro do egoísmo, que nos detém tão somente no círculo estreito de nossas necessidades, sem qualquer expressão de respeito para com as necessidades alheias. Afirmam-se incompreendidos, porque não desejam compreender. Ausentes do amor, ressecam a máquina da vida, perdendo a visão espiritual. Isso é na ausência do amor. Agora um trechinho na presença do amor, para a gente comparar e ver a diferença, tá? Quem ama o próximo sabe, acima de tudo, compreender. E quem compreende sabe livrar os olhos e os ouvidos do venenoso visco do escândalo, a fim de ajudar em vez de acusar ou desservir. É necessário trazer o coração sob a luz da verdadeira fraternidade, para reconhecer que somos irmãos uns dos outros, filhos de um só Pai. Enquanto nos demorarmos na escura fase do apego exclusivo a nós mesmos, careçamos no egoísmo e exigindo que os outros nos amem. Nesse passo infeliz, não sabemos querer senão a nós próprios. Aí lá no finalzinho ele fala assim: aprendes a ouvir sem revolta, ainda mesmo que o crime te procure os ouvidos, e cultivarás a ajuda ao adversário, ainda mesmo quando te vejas dilacerado, porque o perdão, com esquecimento absoluto dos golpes recebidos, surgirá espontâneo em teu espírito, assim como a tolerância aparece, natural na fonte que acolhe no próprio ser as pedras que lhe atiram. Ama e compreenderás. Compreendes e servirás, sempre mais, cada dia, porque então permanecerás sob a glória da luz, inacessível a qualquer incursão das trevas. Quer dizer, o amor é uma proteção. A gente protege aos que amamos, protegendo a nós mesmos. O amor vai nos revestir, o amor do Cristo, o amor vai nos revestir para essa salvação que está escrita aqui, ó. Salvação de nós próprios, comedidos na presença do amor. Só para finalizar, outro dia eu escutei alguém falando do Chico, vezes tem muitos exemplos, e um pai reclamou para ele que o filho era usuário, né? Hoje a gente fala, usa outros termos, né? Usa opioides, tem outros termos que a gente usa. E ele disse assim que já tinha feito tudo pelo filho. Já tinha gastado financeiramente, já tinha pedido ajuda em templos, em casas de todos os tipos, cristãs, ele já tinha ido em todos os lugares, e ele não sabia mais o que fazer com o filho.
E o único conselho que o Chico deu para ele: já fez tudo? Tudo que você podia fazer, já fez? Então ama. 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 Ame mais. E aí a gente volta àquele termo da responsabilidade, porque aí já é por conta da pessoa, né? Eu não vou poder responder nem mesmo pelos meus filhos, eu vou responder por mim mesmo. Obrigada a todos pela paciência. Tenhamos uma continuidade desse trabalho, nos nossos passos. Muitas bênçãos essa noite, tá? E que possamos todos depois seguir em paz os nossos lares.